Boa tarde, amados e amadas, na gloriosa paz do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Mais uma vez eu me coloco na presença do Pai para passar mais um testemunho para os irmãos, para os amados e amadas que vão ouvir. Vou dizer para vocês: não desanime, não retroceda, não deixe que o inimigo vença as tuas lutas, mas vença com o Pai, porque as lutas elas vêm. A palavra, eu já li a Bíblia uma porção de vezes e nunca achei em que você ia aceitar a palavra, aceitar o Criador na tua vida e a tua vida ela ia ser um mar de rosas. A joia para ficar bonita, né? Ela tem que ser judiada, passada pelo fogo, até se tornar um brilhante ou um ouro maravilhoso, né? Então nós temos que, assim, nós nas mãos do Abba Pai. Vou fazer uma pequena oração antes de começar, entregando a minha vida e a vida daqueles que vão assistir este testemunho. Soberano e grandial, diante da tua presença, mais uma vez eu me coloco como vaso de barro que sou, reconhecendo meus erros e fraquezas, Pai, reconhecendo que nada sou sem a tua presença, que se não fosse a tua mão na minha vida, Pai, eu não estaria aqui há muito tempo. Então, Yahweh dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach, teu filho amado, o qual veio e nos comprou novamente para ti, eu entrego cada vida que vai ouvir este testemunho e pedindo a tua bênção, que tu levante aqueles que estão caídos, que tu cures aquele que está enfermo, que tu renove as forças daquele que está cansado, Pai. Em nome de Yahshua Mashiach, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Usa-me conforme o teu querer, para a glória do teu nome. Em nome de Yahshua Mashiach, que assim seja. Aleluia. Então, irmãos, hoje eu vou contar o testemunho do meu filho, né? O Dudu. O Dudu, ele era um piazinho maravilhoso, muito inteligente, muito esperto. Ele era muito para ser daqui, para ser meu, para viver nesse mundo. Ele era muito de tudo. E quando eu engravidei dos meus gêmeos, ele deu nome para um deles. E ele só chamava ele pelo nome. Dentro da minha barriga, o Dudu só chamava o Fernandinho ele dizia. Ele não falava, ele tinha dificuldade assim de falar certas palavras. E o Fernandinho também tem a mesma dificuldade do que ele. Então, quando era muito maravilhoso quando o Fernando nasceu, né? Quando eu consegui trazer ele para casa, assim, o Dudu ficou muito feliz. E o tempo foi passando, mas eu vi que a feição do Dudu foi modificando. Sabe assim, quando você olha assim, parece que a pessoa tá muito mal e ela já vai morrer, mas ela tá inteira, ela tá andando, correndo, brincando. E às vezes eu olhava no Dudu assim, achava que ele ia embora e que, sei lá, me dava uma má impressão. E daí, como eu já contei nos outros testemunhos que a gente foi na igreja, né, que
pai falou que ia recolher uma rosa do jardim dele, para que as outras não se perdessem. E na hora assim eu não entendi, né? E não fiquei pensando porque eu não entendi a mensagem, achava que não era para mim. Eu acho que naquele dia eu já estava meio agolhada e não, assim, passou despercebido. E daí quando eu levei o meu filho, né, que ele foi comigo, porque ele ia descer para a praia comigo, porque deu tudo errado. Então, eu culpava meu marido me culpava. E aconteceu, né? Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa nas nossas vidas. E hoje eu vou dizer para vocês, hoje eu agradeço ao Pai, porque através da vida dele, hoje realmente eu sirvo o Pai, eu sirvo o Criador, com todas as forças do meu coração. Quando eu ouço alguém falando mal, que não crê, que não acredita, porque ele não faz, meu coração chega a doer, porque eu sei que ele faz isso e faz muito mais nas nossas vidas. A minha filha tinha um luxo com ele que não tinha tamanho. Todos nós sofremos muito. E os anos passaram, todo mundo cresceu, todo mundo foi se ajeitando na vida. E a minha filha não teve muita sorte no amor. Ela arrumava de repente, engravidava e não dava certo. Arrumava outro, de repente, de novo, e eu pedindo para ela, porque nessas alturas eu já conhecia a palavra, já estava firme, pedindo para ela ter paciência, esperasse no Pai, que ele ia arrumar uma pessoa da altura dela, que gostasse dela de verdade, que ajudasse ela. Mas não tinha jeito. De repente, a vida dela estava... E ela arrumou um candango que, por último, que foi o fim dela. O homem era terrível e era muito ciumento. E eu acho que ele andava aprontando alguma coisa porque ela descobriu e ela não quis mais. E quando ela quis sair fora, foi tarde demais. Ele não foi homem assim o suficiente para chegar e acabar com a vida dela. Não, ele foi covarde. Ele pagou uma pessoa um noiado, como diz a turma, né? Uma pessoa viciada que não tá nem aí para a vida, que acabou tirando a vida da minha filha. Ela deixou 3 crianças. Aí quem acabou de criar as crianças fui eu, né? Um tinha 8, o outro tinha 9, a outra tinha 10. Era um atrás do outro. Hoje uma delas já é mãe, a outra é casada e o outro tá se levantando. Pela graça do Pai, tá se levantando. Então, amados, antes disso, né? Então, quando ela morreu, assim, foi um baque para todo mundo. Foi, assim, muito triste, porque era minha companheira, era minha menina que estava ali do meu lado sempre que eu precisava. E quando ela veio morar para minha casa, nós trouxemos ela, tiremos ela lá da Fazenda Rio Grande e trouxemos para cá, uns 15 dias, assim, o meu esposo levava e trazia ela no serviço, no curso que ela fazia. E foi bem difícil. E foi uns 15 dias quando assim
a Chema guarda, assim que a Chema que ele tinha desistido, aconteceu a pior tragédia da minha vida. A minha filha, ela saía do curso, primeira coisa que ela fazia quando chegava no ponto, ela ligava para mim e dizia: mãe, cheguei, vou subir no ônibus, tá bom? Eu dizia: tá bom. E quando foi uma noite, o telefone tocou, eu atendi e não era ela, era um homem. Naquela hora o meu coração parece que ia sair pela boca. Ele perguntou se eu era a mãe da Josiane, porque estava escrito mãe. E eu falei que era e já entreguei pro meu marido, que me amoleceu toda, assim, o corpo inteiro, assim. Ele falou que minha filha tinha sofrido um acidente e que tinham levado para o hospital, pro Cajuru. Meu pai amado, foi assim muito difícil. Nós saímos correndo com meu marido para lá pro hospital. Era noite já. Eu não sei como é que eu sobrevivi aquela noite. Bom, eu sei como eu sobrevivi. Eu sobrevivi porque o pai estava me sustentando. E chegamos lá que eu fui descobrir que a minha filha tinha levado um tiro, que foi fatal. Foi muito triste, foi chegar para os filhos dela e falar que a mãe dele estava morta. Foi muito terrível, sim, a gente. Até hoje, assim, eu me lembro, ainda dói bastante. Mas a graça do Pai tem me sustentado muito, vocês não fazem ideia. Passou-se um ano e um mês bem certinho. O meu filho sofreu um acidente fatal. Ele já tinha sofrido um acidente há um mês antes. Quase morreu, só não morreu porque o pai não deixou, porque eu falei para o pai que eu não queria ver o meu filho morrer sem antes ele confessar que ele acreditava nele, que ele cria que o Pai, que o nosso Deus existe. Pai, eu não deixo ele morrer, não deixa ele morrer antes dele confessar o teu nome, antes dele dizer que só tu és o Rei do Universo. E foi isso que aconteceu. O meu filho teve... Eu cheguei lá no hospital, ele estava... Ninguém acreditou, porque se do jeito que ele caiu, era para ele ter quebrado o pescoço. Ele foi de prancha, de capacete, o capacete dele parecia tipo uma cavadeira, assim, fazendo buraco, então, e ele era gordo, grande, então não tinha, assim, o peso dele já era para ter acontecido pior, mas o nosso Pai soberano não deixou. E eu cheguei lá ainda, fui para pegar nele, ele começou a se queixar, dizer: ai mãe, tá doendo. E eu já dei-lhe uns tapas nele, falei: ué, filha da mãe, você não queria morrer? Agora que você está se queixando que tá doendo? Então, assim, aquela brincadeira boba, né? Mas graças ao pai ele veio para casa e dali ele começou a mandar mensagem, assim, mensagem da palavra para os amigos dele. E daí quando foi nesse dia do acidente, eu saí cedo, eu trabalhava de taxista, né? E saí cedo, fazer uma corrida e quando estava voltando, eu já contei a história para os irmãos, mas eu vou contar novamente.
Eu fui fazer uma corrida para Mandirituba, e dali do Mandirituba precisou eu ir para Curitiba. E nisso meu celular, que já estava com pouca carga, foi embora. Descarregou. O celular do piá que estava comigo também descarregou, que esse piá que eu levei é irmão da minha nora, né? De uma das minhas noras. E nós fomos para Curitiba e voltamos. Quando chegamos ali, eu estava conversando com a dona, com a mãe do rapaz que arrumava computador, assim, na estrada, né? Porque lá o comércio dela era pequenininho, tava um calor. E daí tava uma sombra gostosa, assim, na frente da loja. E eu tava com o carro encostado na frente, me encostei no carro, ela na minha frente, e nós conversando. E eu contando para ela perguntando para mim sobre a Josiane, porque ela conheceu a Josiane pequenininha. E dizendo que ela não sabia, que quando ela soube já fazia tempo, já fazia mais de mês que tinha acontecido acidente, não sei o quê. E daí eu comecei a falar para ela, né? E ela perguntando para mim como é que eu tinha aguentado, e eu comecei a explicar para ela que eu não estava sozinha e que nosso pai, ele é tão maravilhoso que ele olha para nossa estrutura, ele sabe que nós somos apenas pó e que ele não coloca além daquilo que nós podemos carregar. Então ele olha para minha estrutura e vê que eu consigo carregar uma geladeira, ele vai colocar uma geladeira para me carregar. Mas se eu não consigo carregar uma geladeira, ele vai colocar um fogão, um armarinho, alguma coisa mais pequena que eu possa levar. E nisso meu esposo estava trabalhando, né? Ele é motorista. E eu estava bem no meio da rua, assim, de um lado a BR, que passa a BR, e do lado de cima a rua principal da vila. E nisso passou um ônibus, encostou um ônibus bem de frente, da esquina, assim, no ponto, e eu olhei e falei assim, se eu não tivesse certeza que o João estava fazendo horário, ia dizer que aquele homem que passou ali era ele. Mas, e passou, o ônibus foi embora. Antes disso tinha passado o SEAT, né, o resgate, não é SEAT, o resgate, pro lado de baixo, mas também teve acidente na BR aí dá sempre, né, tudo quanto é lado, eu não fiz nem ideia. Daí tá, passou mais um pouquinho ali, terminamos, se despedimos e viemos embora. Quando nós estamos quase chegando perto do Quatro Pinheiro, os carros começaram a dar sinal de luz. E daí eu falei pro piá que tava do meu lado, eu falei, ixi, tem acidente aí na BR. Ai, meu pai, que não seja grave, ainda falei. Daí, vim vindo. Quando eu cheguei no topo, assim, o piá olhou pro lado e falou assim, lá, ó, não é a moto do Rodrigo? Eu olhei assim, a moto era laranjada, na época ele tinha uma moto laranjada. E eu corri o olho no relógio do carro, vi que não ia bater, porque o Rodrigo não ia estar ali. Daí passamos, daí ele queria que eu apurasse, que eu encostasse de uma vez. E eu estava procurando lugar, né? Falei, calma, se não quer provocar outro acidente. Quando eu parei o carro assim, ele voou do carro e saiu correndo. E eu até me abaixar, que eu fui assim pro lado, assim, né, para me tirar o cinto, assim, quando eu voltei que eu ia abrir a porta, eu vi meu marido vir correndo me encontrar. Aí o meu chão parece que já foi sumindo. Ele chegou na porta do carro e falou assim para mim, mãe, seja forte. O Jonathan sofreu um acidente e não resistiu. Meu pai, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia que do que eu passei naquela hora. Parece que o chão sumiu assim, eu comecei a cair naquele abismo. Comecei a chorar, comecei a gritar. E ele pedindo calma para mim, que eu era forte, que
que eu ia dar conta. Você é forte, calma, tenha calma, você é forte. E eu não conseguia me segurar, eu quis sair do carro, ele falou que já tinham levado, Piá. Que o ML já tinha levado, já tinha acabado de sair dali. E me trouxe para casa. Mas foi muito, 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 muito difícil. E se não fosse a mão do Pai e o meu conhecimento da palavra dele, eu acho que eu não... Os amigos, os vizinhos que me deram força, acho que se não fosse todo mundo, acho que eu não teria resistido. Então eu quero falar para vocês que a vida da gente, ela é um livro. Cada dia nós temos uma página para escrever. E quem escolhe escrever essa página somos nós. Se você quer um final feliz para a tua vida, você vai procurar o melhor caminho. Se você não liga muito, você vai escrever essa sua história de qualquer jeito. E eu preferi, de todas as quedas que eu levei, eu decidi reescrever a minha história, mas com um final feliz. Sou muito grata ao Pai, sou muito grata ao seu filho que se doou por mim, que se não fosse ele eu não estaria aqui. Então eu falo assim para vocês que tudo na nossa vida tem um porquê. Hoje os filhos dela são as duas filhas casadas, muito bem, graças ao Pai. As duas têm seu cantinho próprio, as duas têm um marido maravilhoso. Uma delas já me deu um bisneto. Então eu só gratidão, irmãos. Eu só tenho a agradecer ao nosso Pai, porque Ele manda as lutas, sim, mas Ele manda as vitórias também. E sem luta não há vitória. Sem nós passar por alguns momentos difíceis, nós não temos o que contar para as pessoas, para levantar um que está caído. Mas isso depende muito do meu querer, do teu querer. Se você quer ser alguém, você vai lutar para ser alguém. Agora, se você não quer ser nada, infelizmente, não vai ser nada. Eu sou grata ao Pai porque com tudo que eu passei, nessa pandemia, o Pai me revelou seu nome. Hoje eu não chamo mais ele de qualquer nome, eu chamo ele de Ial dos Exércitos, que é esse o seu nome. Chamo o nome do filho de Yahshua Mashiach, que esse é o nome que o Pai mandou, né, Miriam dar para ele. Miriam dar para ele, né? O anjo veio e falou para ela dar o nome de Yahshua. Foi trocado, nós não sabia, mas a palavra também nos diz que nos últimos tempos ele ia nos revelar o seu nome. Então eu só tenho a agradecer ao Pai. E agradeço a você que deu atenção a esse testemunho até aqui. Que Ial dos Exércitos, assim como alcançou a minha vida, apaziguou meu coração, ele alcance a tua vida, apazigue teu coração, que ele dê muitas bênçãos para você, muita esperança, que a tua fé seja renovada para a glória do nome dele. Eu estou contando esses testemunhos não para me engrandecer, para dizer que eu sou forte, porque eu não sou. Se eu não tivesse a misericórdia do Pai na minha vida, eu nem aqui estaria, irmãos. Então, eu estou contando esse testemunho porque, de repente, alguém pode precisar. Alguém está desanimado, alguém não tem força para se levantar. E eu quero te dizer que quem nos levanta não é o homem ou a mulher, é o nosso Pai. E Ele conhece o nosso coração e vê e sabe cada coisinha que nós precisamos.
Que o nome dele seja sempre louvado e glorificado. Para a glória do seu nome é que eu estou aqui. O próximo testemunho vai vir. Que assim seja.